Uma boa tarde a todos, que Deus te abençoe, saúde os irmãos com a paz do Senhor. Estamos reunidos para mais um culto de adoração e de gratidão ao nosso Deus. Eu quero te convidar nesse momento, aí onde você está, na tua casa, reunido com sua família. Vamos orar nesse momento, vamos entregar todo este culto nas mãos do Senhor. Senhor meu Deus e meu Pai, nós te louvamos, nós te bendizemos, nós te agradecemos por tudo que tens feito por nós, por todo o teu cuidado, por toda a tua fidelidade, por mais uma semana de vida que o Senhor nos tem concedido, cada respirar, tudo aquilo que o Senhor tem feito por nós, por tudo aquilo que tu és. Nós somos gratos a ti pela tua salvação em Cristo Jesus, pelo teu sacrifício por nós. E nós queremos entregar ao Senhor o nosso melhor culto, a nossa melhor adoração. Abençoa-nos, ó Deus, fala conosco. É o que nós te pedimos e desde já te agradecemos. E é em nome do Senhor Jesus que nós oramos. Amém. Quero convidar você a abrir a sua Bíblia no Salmo de número 90. Cada Bíblia possui aí os seus títulos e subtítulos. Na minha está como a eternidade de Deus e a transitoriedade do homem. Nós vamos ler o Salmo 90 até o versículo 10. Talvez você não saiba, mas esse é o salmo mais antigo que nós temos. Foi composto por Moisés. Vamos ler então a palavra do Senhor. Senhor, tu tens sido o nosso refúgio de geração em geração. Antes que os montes nascessem e se formassem a terra e o mundo, de eternidade a eternidade, tu és Deus. Tu reduzes o homem ao pó e dizes, tornai filhos dos homens. Pois 1000 anos aos teus olhos são como o dia de ontem que se foi, como a vigília da noite. Tu os arrastas na torrente, são como um sono, como a relva que floresce de madrugada. De madrugada viceja e floresce, à tarde murcha e seca. Pois somos consumidos pela tua ira e pelo teu furor conturbados. Diante de ti puseste as nossas iniquidades, e sob a luz do teu rosto os nossos pecados ocultos. Pois todos os nossos dias se passam na tua ira. Acabam-se os nossos anos, como um breve pensamento. Os dias da nossa vida sobem a 70 anos, ou em havendo vigor a 80. Neste caso, o melhor deles é canseira e enfado, porque tudo passa rapidamente e nós voamos até aqui. Como nós lemos, e o salmista coloca de uma maneira muito clara, a nossa vida ela passa muito rápido. O nosso tempo aqui ele passa muito rápido. Mas nós temos um Deus que é eterno, que antes que tudo existisse, Ele já é. E depois que tudo deixar de existir, Ele continuará sendo. Nosso Deus, Ele é eterno, Ele tem cuidado de nós. E ainda que a nossa vida seja breve aqui nessa terra, nós podemos confiar num Deus que é soberano, que está realmente acima de todas as coisas, que é todo poderoso e que tem cuidado de nós. Quero te convidar neste momento a adorar ao Senhor por meio deste cântico. Adore com todo o teu coração. Amém. É maravilhoso saber que o nosso Deus nos deu a vida eterna, nos deu a salvação e nos prometeu que estaria conosco todos os dias até a consumação do século. Nós sabemos que Ele está aqui para nos abençoar e também sabemos que Ele está aqui para ouvir o louvor da igreja. Então vamos louvar, adorar ao Senhor. Ele merece toda a honra e toda a glória. Nossas forças irão se renovar se esperarmos no Senhor, esperarmos no Senhor. Nossas forças irão se renovar se esperarmos no Senhor, esperarmos no Senhor. Ó Deus, Tu és a força que traz a esperança, pois só Tu és o eterno Deus, Tu és o eterno Deus, que nunca irá deixar teus filhos. Tu és o nosso defensor.
forças irão se renovar se esperarmos no Senhor, esperarmos no Senhor. Ó Deus, Tu és a força que traz a esperança, pois só Tu és o eterno Deus, Tu és o eterno Deus, que nunca irá deixar Teus filhos. Tu és o nosso defensor, o Deus Consolador, nos ergue quando estamos fracos, pois só Tu és o eterno Deus, Tu és o eterno Deus, Tu és o eterno Deus. Nossas forças irão se renovar se esperarmos no Senhor, esperarmos no Senhor. Nossas forças irão se renovar se esperarmos no Senhor, esperarmos no Senhor. Pois só Tu és o eterno Deus, Tu és o eterno Deus, que nunca irá deixar Teus filhos. Glória a Deus. Esse é o Deus que nós servimos, que nunca irá deixar os seus filhos. Nesse momento nós iremos ministrar um cântico novo. Eu quero que você preste atenção na letra, aquilo que diz. Certamente você irá se identificar com aquilo que será ministrado. Como nós vimos na meditação de ontem, já se passaram 6 meses desse ano. E talvez em algum momento você tenha ficado aflito, tenha ficado triste, preocupado diante do Senhor. Mas saiba que em nenhum momento o nosso Deus se esqueceu da minha ou da sua vida. E é isso que nós vamos declarar por meio desse cântico. Coloque todo o teu coração nesse momento. Vieste em meio à tempestade, andando sobre as águas, mesmo quando eu não podia ver, mesmo quando eu pensei que estavas tão distante de mim. Em nenhum momento me esqueceste, em nenhum momento me esqueceste. Em meio a tudo, Tu és o mesmo. Em meio a tudo, és totalmente bom. Em meio a tudo, és soberano. Em nenhum momento me esqueceste. Em nenhum momento me esqueceste. Mesmo em meio à escuridão, sussurravas Tua promessa, mesmo quando eu não podia ouvir. Foi guardado em Teus braços, em todo tempo sustentado em Ti. Em nenhum momento me esqueceste. Em nenhum momento me esqueceste.
Deus, que alegria pertencemos a esse amor tão grande. Somos fruto do grande amor de Deus por cada um de nós. Deus, nosso Pai, nos criou conforme sua imagem e semelhança. Depois veio Jesus Cristo, seu único Filho, para nos dar a salvação, nos dar novo acesso ao coração do Pai. E depois veio o Espírito Santo como nosso Consolador, aquele quem vai nos ajudar na caminhada até o Senhor. Que possamos adorá-lo nesse momento com todo o nosso coração, com toda a nossa gratidão e alegria por pertencer a Ele. As coisas deste mundo não são nada diante dele. Pai infalível, que se compara a ti. Veja o Filho de Deus, o leão e o cordeiro para nós. O Verbo se encarnou, Salvador da minha alma. Sofreu por tanto amor à humanidade, no seu sangue a salvação. Jesus Messias, o justo se entregou. Não foi o fim, ele ressuscitou. Canta minha alma, canta minha alma, que amor tão grande, que amor tão grande. Canta minha alma, canta minha alma, que amor tão grande, que amor tão grande, que grande amor. Veja comigo está o Espírito queimando em meu ser, amigo e protetor, que me leva à verdade. Traz luz pro meu perdido coração, até meu tempo aqui findar. Oh, Santo Espírito, teu reino quero ver.
caminho até o fim. Por entre as nuvens Ele vem, bem alto eu te darei o meu louvor. Então verei, meu Deus, pra casa eu vou. Glória a Deus. Que nós possamos nos firmar nessa esperança e que a nossa alma a cada dia declare: canta minha alma, que amor tão grande é o amor do nosso Deus. Nesse momento, abra o seu coração para a palavra do Senhor, aquilo que o Espírito tem a dizer à igreja, a cada um de nós. Vamos estar atentos. Paz do Senhor, irmãos. Deus abençoe a todos. Fiquem na paz e na graça do Senhor. Nós vamos agora compartilhar a palavra do Senhor depois do louvor, da adoração. Eu gostaria de compartilhar com você um tema nesta noite, falando sobre Cristo, a provisão de Deus para a nossa vitória total. Colossenses capítulo 2, verso 1 a 15. Nós vamos meditar nestes versos, da palavra de Deus. Diz assim, vamos ler aqui capítulo 2, versos de 1 a 15, em Colossenses. Abra sua Bíblia aí onde você está. Estamos com bastante saudade dos irmãos, mas em breve, com a graça de Deus, estaremos voltando aos nossos cultos. Poderemos assim nos rever e não poderemos nos abraçar ainda, mas certamente estaremos juntos. Diz assim a palavra do Senhor, capítulo 2 de Colossenses, diz o verso 1. Gostaria, pois, que soubesseis quão grande luta venho mantendo por vós, pelos laodicenses e por quantos não me viram face a face, para que o coração deles seja confortado e vinculado juntamente em amor, e eles tenham toda a riqueza da forte convicção do entendimento, para compreenderem plenamente o mistério de Deus, Cristo, em quem todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento estão ocultos. Assim digo, para que ninguém vos engane com raciocínios falazes, pois embora ausente quanto ao corpo, contudo em espírito estou convosco, alegrando-me e verificando a boa ordem e a firmeza da vossa fé em Cristo. Ora, como recebestes Cristo Jesus, o Senhor, assim andai nele, radicados e edificados e confirmados na fé, tal como fostes instruídos, crescendo em ações de graças. Cuidado que ninguém vos venha enredar com sua filosofia e vãs sutilezas, conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo, e não segundo Cristo. Porquanto nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Também nele estáis aperfeiçoados. Ele é o cabeça de todo principado e potestade. Nele também fostes circuncidados, não por intermédio de mãos, mas no despojamento do corpo da carne, que é a circuncisão de Cristo. Tendo sido sepultados juntamente com ele no batismo, no qual igualmente fostes ressuscitados, mediante a fé no poder de Deus, que o ressuscitou dentre os mortos. E a vós outros que estáveis mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, vos deu vida juntamente com ele, perdoando todos os nossos delitos, tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu inteiramente, encravando-o na cruz e despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Até aí. Muito bem, irmãos. Nós vamos falar sobre Cristo, a provisão de Deus para a nossa vitória total.
Hoje, nossas atenções e a atenção do mundo estão voltadas para a pandemia, para o coronavírus. Ele se tornou o inimigo número 1 da humanidade, as pessoas estão com medo, estão tentando de tudo para vencê-lo, mas até agora realmente não se viu nada eficaz totalmente, né, que pudesse realmente resolver o problema, pelo menos daquilo que a gente conhece, né? Agora, este é o maior problema da humanidade, talvez é um dos grandes problemas que aconteceu nas últimas décadas ou talvez até no século, né? Apesar da Segunda Guerra Mundial, Primeira Guerra Mundial, mas há um grande problema que tem afetado a humanidade, né? É isso daí. Porém, é o maior problema da humanidade. As guerras foram o maior problema da humanidade. Qual é o maior inimigo? Muitos estão enganados com relação àquilo que realmente nós devemos nos preocupar, aquilo que realmente é nocivo à nossa vida. Hoje vamos meditar na palavra de Deus que nos garante a vitória por meio daquilo que Cristo fez por nós e nos mostra como podemos vencer o momento atual com fé na obra redentora de Cristo, né? O que realmente amedronta o ser humano? A morte? Sim, mas o problema maior não é a morte, mas sim a falta de conhecimento sobre aquilo que Deus fez por nós em Cristo Jesus para nos dar livramento e sentido para vivermos uma vida plena, em plena pandemia. No meio de tudo isso, há vida plena, há vida que você pode viver bem, que você pode desfrutar de uma maneira aprazível, né, de uma maneira boa, de uma maneira que você venha viver o melhor para a sua vida no meio desses momentos. A ideia de que posso morrer, né, tem angustiado o homem não somente agora, mas por séculos. Veja só que nós temos hoje a pandemia, nós tivemos há tempos atrás H1N1, nós temos ebola, nós temos várias coisas acontecendo no mundo, nós temos guerras, nós temos muitas situações que estão levando o homem ao desespero, né? Nós tivemos a AIDS, que era algo realmente muito complicado, ainda é hoje, né? Mas o homem, qual que é o problema do homem? O problema do homem não são as coisas que sobrevêm a ele, mas o problema do homem é o medo da morte. O medo da morte tem paralisado a muitos, e até crentes estão vivendo este momento como se Cristo não tivesse nada a ver com isso, né? Como se nós não tivéssemos uma solução na nossa vida. Eles pedem desesperadamente pelo livramento, como se não tivéssemos nada certo para agora e o porvir. Mas, contrário a tudo isso, irmãos, toda essa situação, Deus proveu tudo o que precisamos para cantarmos a vitória no meio da mais dura das provas. A provisão de Deus está em Jesus Cristo. A provisão de Deus está em Jesus Cristo. A provisão de Deus para os nossos dias, para esses momentos que estamos vivendo, está em Jesus Cristo. Amados, nós temos tudo o que precisamos para esta vida e para o porvir. Nós vamos começar falando aqui, analisando o texto que nós lemos lá de Colossenses, falando a respeito do verdadeiro problema do homem. O apóstolo Paulo, aqui, ele vai falar que o problema do homem é que nós estamos mortos. O verdadeiro problema do homem não é morrer um dia, mas é viver uma vida envolta pela morte. Envolta pela morte, é viver morto. Como é isso, pastor? A Bíblia diz que todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. O pecado, irmãos, gera a morte física e a morte espiritual. Veja o verso 13, olha, aqui do capítulo 2 de Colossenses. Diz assim:
e a vós outros que estáveis mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, vos deu vida juntamente com ele, perdoando todos os nossos delitos. Veja só, ele está dizendo que nós estávamos mortos pelas nossas transgressões, pela incircuncisão da nossa carne. As transgressões têm a ver com a quebra da lei de Deus, isso é claro. O homem transgride a lei de Deus, e para Deus, este homem está morto. Você pode dizer, poxa, mas é assim que Deus vê o homem? Sim, é assim que Deus vê o homem. Aquele homem que está vivendo no pecado, transgredindo a lei de Deus, a lei do amor, a lei do amor a Deus, do amor ao próximo, a lei do não assassinarás, não adulterarás e tal. Este homem que está vivendo, transgredindo a lei, ele está morto para Deus. Como é isso? Então, o homem que transgride, ele está morto. Deus não está vendo o homem como um homem vivo. Ele está morto. Agora, a circuncisão da nossa carne, o que é? A incircuncisão da nossa carne. Que ele diz aqui, vós estáveis mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne. Ele vos deu vida juntamente com ele. Veja só, a incircuncisão da nossa carne, irmãos, tem a ver com a marca que o povo de Israel tinha, resultante de fazer a retirada do prepúcio da criança no 8º dia de vida. No povo de Israel, Deus havia determinado que todo menino que nascesse tinha que circuncidar-se, tinha que ter aquela marca. No 8º dia ele era levado ao sacerdote, era feita ali a circuncisão, e ele tinha então uma marca no seu corpo de que ele pertencia àquele povo. Era algo que o povo de Israel tinha que fazer, fazia parte da sua aliança com Deus. Se não tivesse essa marca, não era judeu. Isso quer dizer que temos de fazer a circuncisão, nós, que somos gentios? Não. Mas é preciso ter a marca. É preciso termos uma marca de circuncisão. Mas aonde? No nosso espírito. O que Paulo está dizendo é que nós precisamos ser marcados no nosso espírito e nossa carne precisa se render, então, à vontade de Deus. Ele está falando de carne, A nossa carne, nós estávamos mortos, e ele está falando da circuncisão da vossa carne, mas não está falando da circuncisão aqui, da carne física aqui que nós estamos vendo. Está falando a respeito da nossa alma, A carne também é tido, essa palavra na Bíblia é falado a respeito da nossa vida longe de Deus. É uma vida carnal. Então, irmãos, nós precisamos de ter uma marca na nossa vida. Uma marca que é feita por Deus. É uma marca de obediência. É uma marca de aliança com o Senhor. É somente através de um ato de entrega a Deus que podemos receber essa marca, que podemos ser transformados. A transgressão tem a ver, irmãos, com o arrependimento com o arrependimento para ser vencida. Agora, a circuncisão tem a ver com receber um novo Senhor sobre a nossa carne. Ou seja, a nossa carne precisa de ser transformado, precisa ter uma marca, e essa marca é uma marca que nos leva novamente a Deus. Nós precisamos ser circuncidados, transformados no nosso espírito. Nossa carne não deve servir mais ao pecado, mas deve servir a Jesus. Veja só lá em Romanos, eu vou ler esse texto, talvez fique mais fácil para o irmão e a irmã entender, que nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados, por causa das nossas transgressões, por causa da incircuncisão da nossa carne. O homem que era incircunciso, ele não tinha aliança com Deus. Todo gentil que queria fazer parte do judaísmo tinha que se circuncidar,
né? Ele tinha que ser circuncidado, senão ele não poderia fazer parte do judaísmo. Até hoje é assim. Se você quer ter relacionamento com Deus, você precisa ser circuncidado, não no corpo, mas no espírito, né? E olha só o que Paulo vai dizer aqui no capítulo 6 de Romanos, verso de número 12. Diz assim: não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, de maneira que obedeçais às suas paixões. Nem ofereçais cada um os membros do seu corpo ao pecado, como instrumentos de iniquidade, mas oferecei-vos a Deus como ressurretos dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça. O que Paulo está dizendo aqui, irmãos, que essa circuncisão que nós precisamos ter é justamente mudar aqui o Senhor que está reinando sobre a nossa vida. Levar a nossa vida, o nosso corpo mortal, a nossa alma a uma submissão à vontade de Deus. Ele está dizendo: olha, vocês não podem mais, o pecado não pode mais reinar em vocês, de maneira que vocês obedeçam às suas paixões. Nem ofereçam cada um os membros do seu corpo, as nossas mãos, nossos pés, nossa mente, nossa boca, nossos olhos, não ofereçam isso como instrumentos de iniquidade, ou seja, vocês têm que oferecer o vosso corpo a Deus, como um sacrifício vivo, santo, agradável a Deus, como ele diz em Romanos capítulo 12. Oferecei-vos a Deus, ele diz, como ressurretos dentre os mortos, como pessoas que foram transformadas por Deus. Ofereçam os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça. Há uma mudança aqui importante, irmãos. Então, se alguém não resolveu o problema da transgressão e da incircuncisão, ou seja, eu estou transgredindo e eu não fiz uma aliança com Deus, eu não tenho um pacto com o Senhor, essa pessoa está morta nos seus delitos e pecados, está morta aos olhos de Deus. O verdadeiro problema, irmãos, é viver tendo uma dívida impagável com Deus, a dívida do pecado. Você sabe o que é isso? Ter uma dívida e todo dia alguém bater a sua porta para te lembrar que qualquer dia você vai ter que pagar aquilo ali, você tem que prestar contas daquela dívida, e você não tem de jeito nenhum, de maneira alguma, você tem uma saída para pagar essa dívida. Você pensa, eu tenho que pagar, mas não tenho como. Se a morte fosse o fim de tudo, então seria fácil, irmãos. Mas essa não é a verdade bíblica. O fato é que haverá um juízo e o nosso espírito sabe disso. Nós sabemos que um dia nós temos que voltar e prestar contas a Deus. Sabemos que nossa vida não termina aqui e que temos de acertar as contas com Deus. O que você vai dizer diante de Deus? Olha, Deus, eu fui um bom homem, uma boa mulher, eu sei que pequei, mas foi coisa leve, eu não matei, eu não fiz isso, eu não roubei, mas eu sei que eu pequei, eu menti, eu fiz, eu cobicei, mas foi coisa leve, dá um jeitinho aí, Deus. Quem dá jeitinho, irmãos, é a justiça brasileira. A justiça brasileira tem dado jeitinho em um monte de coisa. Deus não é como a justiça brasileira. A conta dos poderosos caduca no STF, mas diante de Deus não prescreve. Pode prescrever lá, mas diante de Deus não prescreve. A nossa conta, o nosso pecado não prescreve. No dia do juízo não vai ter jeitinho brasileiro. Deus é um justo juiz. Ele vai dizer, você tem a senha. Se você não tiver a senha, você estará condenado para toda a eternidade. Você tem a senha. Você tem a marca. Você tem o penhor do Espírito Santo. Você tem a presença do Espírito Santo na sua vida. Você é um filho de Deus. Você já teve a sua vida transformada. Você já entregou toda a sua vida, todos os seus sonhos, suas paixões a Deus. A tua carne tem um novo Senhor. Irmãos, e você que está me ouvindo nesta noite, ou neste dia,
conforme você está ligado aí. Eu quero dizer para você que o grande problema da humanidade é a morte, o medo da morte e essa dívida que nós temos diante de Deus, a dívida do pecado. Nosso Deus é um Deus justo e santo, diante dele não vai passar. Aquele que está vivendo em pecado, que vai morrer em pecado, esse daí que não resolveu, que não tem a marca, que não tem a solução, esse infelizmente irá para o inferno. E o homem tem medo, ele vive com medo da morte. Ele vive com receio. E se for verdade, e se realmente Deus, eu chegar diante de Deus, o que eu vou dizer? Irmão, ou querido ouvinte, você um dia estará diante de Deus. Deus há de julgar a todos. Agora, esse Deus que é justo, que é santo, que não aceita, não pode passar a mão no pecado, que não pode dar um jeitinho, esse Deus, ele não deu um jeitinho. Esse Deus, ele deu uma solução para o homem. Paulo, depois de falar do problema, ele traz a boa notícia. A Bíblia é assim, depois de apresentar o problema que nós estamos vivendo, de elucidar as coisas, Deus sempre traz a solução. Havia um escrito de dívida, a Bíblia diz aqui, promissórias impagáveis. Ele diz lá em Colossenses, voltando a Colossenses, abra novamente sua Bíblia lá, se você não está em Colossenses, abra sua Bíblia. No Colossenses, capítulo 2, ele vai dizer assim: a vós que estáveis mortos pelas vossas transgressões, pela incircuncisão da vossa carne. Ele vai dizer aqui no verso 14, ele cancelou, tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças. Veja só, irmãos, que havia então o escrito de dívida, promissórias impagáveis na nossa conta e que Satanás sempre está se aproveitando para assim, pelo medo da morte, nos enredar em mentiras e cerimônias, chamadas por Paulo de filosofia e vãs sutilezas, tradições dos homens, conforme os rudimentos do mundo, que não têm efeito nenhum contra o pecado. Mas, irmãos, há muita gente apresentando soluções para a vida do homem, filosofias. Olha, seja feliz, olha, faça o que você quiser e seja feliz. Irmãos, isso não é verdade, as pessoas estão tentando fazer isso e continuam cada vez mais se enxafurdando na lama do pecado, porque o homem pensa que eu posso fazer o que eu quiser e não vou colher os frutos. Tolo aquele que pensa assim, porque o pecado sempre vai dar resultados ruins, sempre vai trazer maldição, o pecado sempre vai gerar intrigas, o pecado sempre vai gerar discórdia, dissensões, morte. O pecado gera a morte, e Satanás ele tenta então levar você a pensar que não tem problema, eu posso fazer, eu posso trair, eu posso me viciar, eu posso mentir, eu posso fazer tudo, não tem problema. Tem problema diante de Deus, há um problema sério, seríssimo. Há muito crente, há muitas pessoas na igreja que estão se iludindo com as filosofias do mundo, se iludindo com as atrações, se iludindo, eu sou feliz, eu dou risada, eu vejo isso, eu vejo aquilo, eu sou muito feliz. Mas quando está sozinha não tem paz, quando está sozinha entra em depressão, quando está sozinha não tem alegria no coração. A alegria está somente junto com os outros. Nesses tempos que você está vivendo, você está feliz com Deus? Você tem alegria no teu coração? Há muito crente que está vivendo momentos depressivos por causa dessa situação. Irmão,
aquele que está no amor de Deus, não tem medo. Nós não devemos viver com medo. Nós não devemos viver sob a pressão do medo da morte. De forma alguma. Nós temos vida. Por quê? Porque a Bíblia diz assim, que Jesus Cristo, Ele pagou a nossa dívida. Ele pagou o preço das nossas dívidas com sua morte substitutiva. Ele perdoou todos os nossos delitos, tomando o nosso lugar na cruz e se fazendo pecado e maldito por nós, recebendo em si mesmo a condenação que caía sobre nós, recebendo sobre si o preço do pecado, e pegou as nossas promissórias, as nossas dívidas para com Deus, a nossa condenação que constava contra nós, e as encravou na cruz, e escreveu: está pago, totalmente quitado. Aleluia! Irmãos, é tremendo o que Cristo fez na cruz do Calvário. Jesus destruiu aquele que tem o poder da morte e nos livrou da escravidão do pecado e da escravidão de Satanás. As pessoas vivem escravas e não sabem disso. Elas estão escravizadas pelo pecado. Elas têm que pecar mais, elas têm que fazer mais. Eu vou ser feliz, eu vou trair, eu vou pegar essa moça, eu vou pegar aquilo ali, eu vou roubar, eu vou ganhar dinheiro, eu vou conquistar. E cada vez mais as pessoas são infelizes. As pessoas estão perdidas. As pessoas estão depressivas, as pessoas estão se matando, estão se suicidando. Aonde está a tua felicidade? O dinheiro não é felicidade, não traz a felicidade, o dinheiro traz coisas, mas o teu coração não é feliz. A felicidade está em quando você encontra a paz de Deus, quando seus pecados são perdoados, quando você encontra o Cristo, o amor de Deus na sua vida. Veja só lá em Hebreus, capítulo de número 2, versos 14 e 15, diz assim: visto, pois, que os filhos têm participação comum de carne e sangue, destes também ele igualmente participou, para que por sua morte destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo, e livrasse todos que, pelo pavor da morte, estavam sujeitos à escravidão por toda a vida. Irmãos, há uma escravidão no coração do homem, há uma escravidão na mente do homem, que Satanás impõe, que Satanás ele vai manipulando, ele vai levando as pessoas à mentira, e as pessoas estão vivendo uma mentira, e as pessoas estão buscando pecar, as pessoas estão buscando as satisfações nessa vida, no dinheiro e em tudo mais, mas elas são escravas do pecado, e Satanás as tem na coleira. Meu querido, saia dessa escravidão, saia desse jugo. Jesus Cristo despojou a carne, os principados e potestades, expondo-os ao desprezo, triunfando deles na cruz, quando perdoou todos os nossos delitos através da sua morte na cruz do Calvário. Aleluia! Jesus Cristo expôs a esses que escravizam a humanidade, que escravizam a vida dos homens. Veja só o verso 15: despojando os principados e potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. E essa vitória, isso que Cristo fez, Ele fez por mim e por você. Ele pagou os nossos pecados. Você pode dizer: bem, mas eu não tenho que fazer nada. Não. Nós precisamos de crer no que Cristo fez por nós. Ele venceu o pecado, a morte. Ele venceu a Satanás. Ele é o Senhor.
E quando nós nos colocamos debaixo da autoridade dele, nós somos libertos de todas essas coisas. Não quer dizer que nós não pecamos mais, mas nós temos o perdão dos nossos pecados e nós podemos ser livres e vencer o pecado e vencer tudo aquilo que nos dominava. Não estamos mais agora sob o domínio do medo, da morte, e não somos mais massa de manobra de Satanás. A cruz é o lugar da vitória suprema e da derrota de Satanás. Da nossa vitória suprema está lá na cruz, naquilo que Cristo fez por nós. Irmão, entenda isso, você é um vitorioso através de Cristo Jesus. Aleluia, você pode ser livre hoje. Você pode ser livre hoje, você que está nas drogas, você que está vivendo uma vida ilícita, você que não consegue se desvencilhar do pecado, você pode ser livre hoje. Na sua alma você pode ter paz, você pode ser livre dos vícios, da cocaína, do crack, do álcool, da pornografia, da mentira, dos medos, das ansiedades, da depressão, você pode ser livre. Jesus Cristo é o Senhor, Ele pode te libertar de todas essas coisas. Se você crer neste momento, colocar a sua vida nas mãos de Deus. Irmão, você que está me ouvindo, você que é crente e que anda com medo da morte, meu querido, não tenha medo. Se você está em Cristo, você não deve temer a morte, porque a morte para o cristão, ela somente é uma passagem para a vida eterna em Cristo Jesus. Aleluia! Nada pode deter o poder de Deus, liberado a nós através de Jesus Cristo na sua morte e ressurreição. Esse poder é poder libertador. Deus nos oferece, irmãos, além da salvação, Ele nos oferece uma vida de vitória em Cristo, uma vida de vitória hoje, uma vida de vitória no meio de qualquer situação que você possa estar enfrentando na tua vida. Deus te dá a vitória. E a vitória não quer dizer que tudo vai dar certo, tudo vai alinhar do jeito que você quer, do jeito que eu quero, não. Isso quer dizer, irmãos, que em Cristo nós somos mais que vencedores. Em Cristo nós já vencemos a morte. E se já vencemos a morte, as outras coisas já estão vencidas também. Você pode perguntar, é só receber a Cristo e pronto? É só isso que tem para hoje? Eu quero dizer para você, sim, mas não é só isso, é tudo isso. É tudo isso. Quando você recebe a Cristo, você não recebe só isso, porque não é só isso. Cristo é tudo que você precisa, é tudo que nós precisamos. Esse é o problema de muitos cristãos, irmãos. Agora eu quero falar para você, irmão. Eles não conhecem o que Deus nos oferece em Jesus Cristo. Muitos crentes não conhecem, não entendem o que é isso. Estamos livres em Cristo para viver os planos de Deus para nós. Você foi liberto para viver uma nova vida. Você foi liberto para viver um novo caminho. Muitos vivem querendo voltar a comer as alfarrobas dos porcos, ficam olhando para o mundo, ficam desejando coisas do mundo. Mas sabe por que é isso? Porque não conhecem os manjares de Deus em Cristo. Não conhecem o que Deus tem oferecido para nós em Cristo. Vejamos o que Paulo nos diz nesse texto aos Colossenses. Veja só, aqui no início, nós começamos lá para o final, agora eu quero vir aqui para o início. Diz aqui no verso 2, olha, Paulo está orando pelos laodicenses, pelos colossenses, por quantos não me viram face a face, no verso 1, e ele está orando e está dizendo assim, para que o coração deles seja confortado e vinculado juntamente em amor, e eles tenham toda a riqueza da forte convicção do entendimento para compreenderem plenamente o mistério de Deus, Cristo. O mistério de Deus é Cristo, em quem todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento estão ocultos. Olha o que Paulo está dizendo a respeito de Cristo. Ele está dizendo que todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento estão em Cristo.
Irmãos, isso é tremendo, isso é grande demais. Todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Quando Jesus veio a esta terra, irmãos, ele demonstrou essa sabedoria, ele demonstrou esse conhecimento, ele demonstrou o domínio sobre as coisas, ele demonstrou que ele conhecia o coração dos homens, ele demonstrou que ele conhecia a natureza, ele conhecia tudo. As palavras dele não têm erro. Eu estou pregando aqui, eu erro, eu falo, mas Jesus não. Jesus era perfeito. É tremendo, irmãos, essa revelação. E esse Cristo, esse que morreu na cruz e depois ressuscitou dos mortos, Ele quer que nós estejamos nele. Ele vem habitar em nós e Ele quer que nós estejamos nos unindo com Ele, formando um só corpo. Que coisa tremenda, irmãos, nós temos essa possibilidade. E Ele diz mais aqui ainda, e Ele diz, no verso 9, Ele diz assim, porquanto nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade, ou seja, em Cristo, irmãos, Deus está manifesto. Agora, quando nós lemos isso, nós falamos, nossa, que lindo, que coisa, até difícil de compreender tudo isso aqui. Toda a plenitude da divindade. Toda a plenitude da divindade quer dizer Deus. Deus. Jesus Cristo manifesta toda a plenitude da divindade. E Ele está em nós, através do Espírito Santo, que é Deus. Ou seja, irmãos, nós temos tudo o que Deus é para nós. Não que Deus está aqui no sentido de que Ele vai ser nosso servo, não, mas quando nós estamos em Cristo, todas as coisas que Cristo tem são nossas. Tudo que Cristo é nosso. É para que nós possamos usufruir das coisas de Deus. Nós possamos ter, irmãos, o poder do Espírito Santo, nós possamos ter o amor de Deus nos nossos corações, habitando ricamente em nossos corações, nós possamos ter o conhecimento da palavra de Deus, o conhecimento da vontade de Deus. Que coisa tremenda, que coisa tremenda, isso daqui vai muito além daquilo que eu posso traduzir para vocês. E Ele diz a nós, olha, verso 6, ora, como recebestes Cristo Jesus, o Senhor, assim andai nele radicados e edificados e confirmados na fé, verso 7, tal como fostes instruídos, crescendo em ações de graças. Ele diz, assim como vocês receberam a Cristo, andem nele. Ou seja, Ele está nos propondo um caminho diferente. Ele não está propondo somente uma transformação, onde eu estava morto, e agora eu estou vivo, agora eu tenho a vida eterna. Joia, que bom, maravilhoso, eu tenho fé que eu vou estar com Deus, aleluia, mas Ele quer transformar a nossa vida, Ele está nos dando um novo caminho, Ele está nos dando um novo alvo para a nossa vida, aleluia, glória a Deus. Meu comportamento, minha vida, tudo que eu faço, ele deve estar em um novo caminho. O cristão não anda por vários caminhos, ele tem um só caminho, Cristo. Ele pode estar em vários lugares, mas o caminho dele é Cristo. O nosso caminho é Cristo. Onde eu estou, no meu trabalho, eu tenho que estar no caminho de Cristo. Se eu estou em casa, eu estou no caminho de Cristo. Se eu estou na escola, eu estou no caminho de Cristo. Se eu estou andando na rua, eu estou no caminho de Cristo. Se eu vou a uma festa, eu tenho que estar lá no caminho de Cristo. Onde eu estou nele. Eu estou nele. E ele diz assim, olha, para isso preciso estar nele, radicado nele. Eu preciso formar raiz em Cristo. Ou seja, eu preciso me firmar em Cristo. Eu preciso beber de Cristo. As raízes bebem da água que vai, que desce ali na terra. Ela tira os sais minerais dali. Nós precisamos estar enraizados em Cristo. Nós precisamos estar também edificados em Cristo.
devo estar edificado nele, ou seja, Cristo tem que ser o meu alicerce, o alicerce da minha vida. Eu não posso ter outra coisa como alicerce da minha vida, não pode ser filosofias dos homens, não pode ser as tradições dos meus pais, não é nada disso, é Cristo que é o meu alicerce. Eu devo estar edificado nele, então, e eu devo estar confirmado na fé nele, ou seja, eu devo passar pelas provas da vida sempre firmado nele, aprovado por ele, confirmado por ele. Aleluia! Glória a Deus! Glória a Deus! Aleluia! Irmãos, nós temos um caminho diferente para viver e Deus tem nos dado tudo o que precisamos para esse caminho. Em Cristo Jesus nós começamos nosso andar em Cristo, a nossa nova vida em Cristo, e nós precisamos andar todo esse caminho louvando a Deus, glorificando a Deus, vivendo para sermos como Ele, como Cristo. Ele é o alvo da nossa vida. Quando nós olhamos, nós temos que olhar como Cristo. Quando nós oramos, nós precisamos de orar como Cristo. Quando nós falamos, nós precisamos falar como Cristo. Quando nós cumprimentamos alguém, nós precisamos cumprimentar como Cristo. Quando nós olhamos para alguém, nós precisamos olhar como Ele. Quando nós andamos, nós precisamos andar como Ele, em caminhos retos, justos, santos. Deus nos chamou para sermos assim. Em Cristo, irmãos, ele diz aqui ainda no verso 10, e eu vou terminar aqui, também nele estáis aperfeiçoados. Ele é o cabeça de todo principado e potestade. Irmãos, em Cristo nós somos aperfeiçoados. Aleluia! Todos nós estamos num caminho de aperfeiçoamento, de mudanças e transformações maravilhosas. Em Cristo, irmãos, nós vivemos vitórias na nossa vida. Em Cristo, em qualquer circunstância, nós vamos ter vitória. E a vitória não quer dizer, eu não vou sofrer. A vitória quer dizer, eu já estou em Cristo, eu já tenho a vida eterna, eu já tenho o Espírito Santo na minha vida, eu tenho a direção de Deus, eu estou debaixo do senhorio de Jesus, eu sou dele, eu vivo para ele, eu glorifico a ele, ele é o Senhor da minha vida, aleluia. Por isso eu estou na vitória de Cristo, que ele conquistou para mim, através da sua ressurreição, da sua vida, de toda a vitória que ele conquistou sobre a morte, o pecado e Satanás. Nós temos esta vitória em Cristo. E esta é a vitória que importa. O problema do homem não é o coronavírus, o problema do homem não é o ebola, o problema do homem não é sarampo, o problema do homem não é a varíola, o problema do homem não é a AIDS, o problema do homem não é isto ou aquilo. Irmãos, o problema do homem é a morte. Se ele não está preparado para morrer, ele não está preparado para viver. Nós precisamos estar prontos para morrer, e assim estaremos prontos para viver essa vida de uma maneira como Deus quer. E a única coisa que nos prepara para a morte é o sacrifício de Jesus na cruz, o perdão de Deus aos nossos pecados. Ele ofereceu a você e a mim. Ele tem oferecido para que você possa viver limpo nesta vida, livre de todo o mal, livre de toda a escravidão do pecado e viver uma vida digna de um filho de Deus. Jesus morreu por nós e eu posso ser o que Deus planejou para mim. Posso crescer como homem, como marido, como pai, como cidadão, como trabalhador, como cristão. Deus nos chamou para sermos aperfeiçoados, para crescermos na sua presença, para nos desenvolvermos como cristãos. Você é um cristão, você precisa crescer. Nós precisamos caminhar esse caminho e viver a vitória de Cristo na nossa vida. Em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Eu quero orar com você. Eu quero orar, se você não está vivendo uma vida de vitória na perspectiva de Deus, meu irmão, você precisa de voltar-se para Deus, você precisa de voltar-se para o que Cristo fez por você, nós precisamos de voltar para a vitória que temos em Cristo Jesus, esse mistério dos séculos que se manifestou em Cristo na sua vida, na sua morte e na sua ressurreição. Volte para Ele e receba dele tudo o que Ele tem para a tua vida, todas as promessas de Deus, todo o poder de Deus, toda a graça de Deus, todo o amor de Deus está para você hoje, neste tempo. Nós precisamos viver
perspectiva de vitória como cristãos. Aleluia, aleluia. Coloque sua vida nas mãos de Deus agora. Deus tem vitórias para você e a vitória de Cristo tem que se manifestar na tua vida. Em nome de Jesus. Se você está enfermo, coloque nas mãos de Deus. Se você tem problema de vícios, coloque nas mãos de Deus. Se você tem um problema na sua família, do problema de traição, você tem problema com pornografia, você tem problema com sentimentos ruins, com mágoas, em nome de Jesus, coloca tudo aos pés da cruz, diante de Cristo, peça perdão a Ele neste momento. Vamos orar. Senhor Jesus, eu coloco, Senhor Deus, nas Tuas mãos a nossa vida. Primeiro eu Te glorifico, eu Te louvo pela vitória que Cristo nos deu e concedeu na cruz do Calvário. Oh Deus, gratuitamente Ele nos dá essa vitória e pela graça nós somos salvos. Aleluia, glórias ao Teu nome, Senhor Deus. Pela fé nós somos salvos e essa fé nos transforma. A presença do Teu Filho, a presença do Teu Espírito Santo vem nos transformando, Senhor. Glórias ao Teu nome. Senhor, abençoa este povo que ouve a Tua palavra neste momento. Põe Tuas mãos sobre cada um deles, Senhor Deus. Opera poderosamente, Senhor. E vem, Senhor Deus, trazendo paz ao coração, libertação, transformação. Senhor Deus, salva aquele que está perdido, salva aquele que está morto nos seus delitos e pecados, que hoje possa haver redenção, que hoje possa haver confissão de pecado, arrependimento e possa assim, Senhor Deus, haver transformação nestas vidas, Senhor. Em nome de Jesus, opera, abençoa, fortalece o Teu povo, aquele que te pertence, os Teus filhos, Senhor Deus. Oh Pai, capacita-os, Senhor Deus, a viver a vida pela fé. Assim como recebemos a Cristo pela fé, Senhor, assim andamos em Cristo pela fé, Senhor. Aleluia, ajuda-nos a viver esta vida em Cristo Jesus, nele, arraigados nele, Senhor Deus, alicerçados nele, confirmados na fé em Cristo Jesus, em nome de Jesus, fortalece-nos, Senhor Deus, possamos ter uma vida cheia da Tua presença, cheia do Teu Espírito Santo, cheia de alegria, cheia do gozo da presença do Senhor em nossas vidas, em nome de Jesus, ó Pai. Que a graça do Senhor esteja sobre todos, ó Deus, em nome de Jesus. Se você ainda não recebeu a Cristo no seu coração, abra o teu coração neste momento para te purificar de toda iniquidade e receba a Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida através de uma oração. Fale assim com o Senhor: Senhor Jesus, eu me arrependo dos meus pecados, eu peço a Ti, perdoa os meus pecados, me purifica pelo sangue de Jesus, pelo Seu sacrifício na cruz. Purifica-me e limpa-me, Senhor Deus. Oh Senhor, eu sei que eu estou errado, eu sei que eu peco, eu sei que eu não sou digno de estar na Tua presença, mas em Cristo me recebe. E agora, Senhor, eu creio que Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário pela minha vida, que Ele ressuscitou dos mortos, e eu entrego a minha vida ao senhorio de Jesus. Toma conta da minha vida, eu Te entrego hoje e toda a minha vida e todos os meus dias nas Tuas mãos, em nome de Jesus. Amém, amém. Aleluia. Se você fez essa oração, entre em contato conosco, fale conosco através das redes sociais, nos busque, nós queremos te ajudar a crescer em Cristo, em nome de Jesus. E você, irmão, viva uma vida na presença de Deus, em vitória em Cristo Jesus. Agora nós vamos participar da ceia do Senhor, em nome de Jesus. Deus te abençoe. Amém. Muito bem, irmãos, nós vamos agora participar da ceia do Senhor. E eu gostaria de orar com os nossos irmãos aqui, com vocês que estão aí em casa também. Vamos colocar diante de Deus. Senhor Deus, nosso Pai querido, amado, Tu que nos tens feito bem e o maior bem de todos, o Senhor realizou através de Teu Filho Jesus na cruz do Calvário. Muito obrigado, Senhor Deus, pelo sacrifício do Teu Filho,
que nos tem dado vitória, que nos tem, ó Pai, mantido em pé, Senhor Deus, na fé, pela fé. Te louvamos, ó Deus, por Tua graça, pelo perdão dos nossos pecados, por tudo que recebemos através de Cristo, pela vitória sobre todas as questões, ó Pai, sobre Satanás, sobre a morte. Ó Deus, nós Te louvamos, Te bendizemos, ó Deus, Te agradecemos e colocamos, Senhor Deus, este momento nas Tuas mãos, consagramos a Ti, Senhor, todos os elementos que estarão sendo utilizados na casa dos irmãos, ó Pai, que todos sejam agora, Senhor Deus, para o uso deste momento tão especial e tão importante para nós como igreja do Senhor. Te louvamos em Cristo Jesus e consagramos todos esses elementos para o Teu louvor e para a Tua glória. Amém. Amém. Muito bem, irmãos, nós vamos ler aqui o texto que se encontra em 1 Coríntios, capítulo 11, verso 23. Diz assim: porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado por vós, fazei isto em memória de mim. Porque por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. Por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será réu do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Muito bem, irmãos. Nós vamos participar então aqui da ceia do Senhor, da comunhão do pão, da comunhão do cálice do vinho, né, que representam o corpo e o sangue de Cristo. Este corpo, este sangue que foi dado na cruz do Calvário por nós, para a nossa salvação. Então, nós vamos agora distribuir o pão e vamos comer todos juntos, né? O Senhor, na noite que foi traído, pegou o pão, partiu, né? E disse: este é o meu corpo que é dado por vós. Glória a Deus por isso. Onde você está, tome o pão. E lembre-se que este corpo foi pregado na cruz por amor, né? Por amor a mim e a você, e com uma razão específica, que foi o perdão dos nossos pecados, a nossa salvação eterna, a sua e a minha salvação eterna, e também que nós nos tornássemos um só corpo, como um só pão, né? Em Cristo Jesus nós somos o corpo de Cristo. Ele é o cabeça e nós somos o corpo, nós somos parte de Cristo. Então nós devemos tomar este pão, comer este pão neste momento, né? Sabendo da nossa unidade, apesar de estarmos ainda longe, nós estamos unidos em Cristo Jesus e através dele. Aleluia. Comamos todos juntos em memória do Senhor Jesus. Olho para a cruz eu vou, seu sofrer participar, sua obra vou cantar, meu Salvador, da cruz vos
Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Aleluia. Fazei isto todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Este cálice sela a nossa aliança com Cristo, essa aliança eterna, essa aliança de amor, essa aliança feita por iniciativa do nosso Pai, por iniciativa do próprio Deus. Foi Ele que nos buscou e foi Ele que deu o seu Filho na cruz do Calvário, derramando o seu sangue, passando por dor extrema, por uma angústia tremenda, mas por amor a mim e a você. Ele venceu todas as coisas, e esta vitória Ele nos dá através do sangue de Jesus, da sua morte na cruz. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Então, irmãos, relembrando realmente aquilo que Cristo fez por nós, e porque Ele possibilitou assim, que nós pudéssemos entrar e possamos entrar no reino de Deus, e possamos viver com Ele eternamente. Ele nos resgatou do pecado, através do seu sangue na cruz do Calvário, nos purificou de todo mal, de toda condenação, fomos livres da condenação através desse sangue derramado na cruz do Calvário. Então, em memória do Senhor Jesus Cristo, tomemos todos. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Merecida vida, de graça recebi, por sua cruz, a morte me livrou, trouxe minha vida. Eu estava condenado, mas agora pela cruz eu fui reconciliado. Pela cruz me chamou gentilmente, me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Pela cruz me chamou gentilmente, me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Impressionante é o seu amor. Me redimiu e me mostrou o quanto é fiel. Impressionante é o seu amor. Me redimiu e me mostrou o quanto é fiel. Pela cruz me chamou gentilmente, me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Aleluia. Glória a Deus. Fomos salvos, estamos sendo transformados
pela graça de Deus, pela sua obra na cruz do Calvário. Louvado seja o nosso Deus. Vamos orar agradecendo a Deus. Bendito o Senhor, nós te bendizemos, nós te louvamos, nós te damos glórias, aleluias, louvores ao teu nome, Santo, Santo, Santo de Israel, Santo Deus poderoso, o Senhor que nos resgatou, o Senhor que teve um plano, Senhor Deus, desde antes da fundação do mundo, Senhor Deus, um plano de amor, um plano que nos demonstra, Senhor Deus, como é teu coração, Senhor. Nós te adoramos, nós te bendizemos, nós te glorificamos, ó Deus, tu és maravilhoso, tu és único, Senhor, não há ninguém como o Senhor. Nós te exaltamos, ó Deus, Deus de graça, Deus de poder, Deus justo, Deus santo, Deus tremendo, maravilhoso é o teu nome, Senhor Deus, aleluia, glórias ao Senhor, ó Pai, santo é o Senhor, ó Deus, nós te louvamos e entregamos, Senhor, nas tuas mãos as nossas vidas, que a tua bênção esteja sobre teus irmãos, teus filhos, Senhor Deus, nossos irmãos, que o Senhor esteja nos unindo cada vez mais, ó Deus, diante de tudo o que está acontecendo no mundo, nós possamos, ó Pai, estar cada dia mais juntos, unidos diante do Senhor, diante da tua graça, diante do teu amor, diante da tua misericórdia, Senhor, que nos alcançou. Nós te louvamos, nós te exaltamos, em nome de Jesus, amém, amém, aleluia. Irmãos, eu quero avisar os irmãos a respeito das nossas atividades, né? Nós continuamos tendo as nossas meditações diárias, na quarta-feira teremos o culto, no domingo ainda estaremos fazendo culto online, irmãos. Por quê? Porque teremos aí o trabalho, né, que está sendo feito no pátio, então talvez no domingo que vem, é bem provável que ainda não esteja tudo do jeito que nós gostaríamos, né? Precisamos de limpar toda a igreja logo após o trabalho que vai ser feito, vai ficar lindo, mas nós temos aí um trabalho a fazer, então precisamos que os irmãos entendam, né? E na outra quarta a gente fez uma reunião com os diáconos, e na outra quarta nós ainda teremos o culto online, e no dia 19 nós vamos ter um culto aqui na igreja, já vamos estar reiniciando, se nada acontecer nesse meio tempo, né, que venha a impedir que a gente esteja aqui, mas no dia 19 nós vamos ter um culto aqui, mas vai ser diferente, nós vamos fazer o culto às 9h30 da manhã, né, junto com os irmãos, com aqueles que puderem vir, né, nós vamos dar os avisos a respeito disso, né, quais as regras que devem ser, quem pode, quem não deve participar, né, e então os irmãos fiquem bem atentos, e nós vamos gravar esse culto de manhã, passando até online, se der, podemos fazer online, né, uma live, mas aqueles que não conseguirem assistir, se nós conseguirmos fazer a live, os irmãos assistem à noite, nós devemos passar às 18h, também o mesmo culto da manhã será passado à noite, então aqueles que não puderem vir, poderão, e não conseguirem assistir a live, poderão assistir à noite, participar do culto à noite também, tá? Então no dia 19 está marcado para nós voltarmos a começarmos os nossos cultos presenciais, ok? Então estejam orando por isso, orem também pela recuperação do irmão Quirino, né, que Deus abençoe a vida dele, e todos os pedidos que têm sido feitos no nosso grupo, né, estejamos intercedendo, né, por todas aquelas pessoas que são trazidas ao nosso grupo do WhatsApp, interceda, busque ao Senhor, e Deus está fazendo grandes coisas, né, graças a Deus, Deus tem ouvido nossas orações, viu? Então, esteja participando conosco, né? Não esqueça também da sua contribuição normal, né? Os dízimos, as ofertas, oferta missionária, né? E se você pode também contribuir com a questão dos alimentos, se ainda não o fez esse mês, pode fazê-lo, depositar na conta da igreja, né? E avisar o irmão Amauri, o tesoureiro da igreja. E se você quiser também trazer em espécie, pode fazê-lo. Tá? Nós estamos bem abastecidos esse mês, mas se você quer e pode fazê-lo, faça, porque certamente sempre há pessoas necessitando disso. Tá?
Que Deus abençoe a sua vida. Vamos orar, oração final então. Senhor Deus, nós te louvamos por esse tempo que tivemos juntos, pelo culto que passamos, ó Deus, que tivemos aqui, Senhor, celebrando o teu nome. Te agradecemos porque até aqui o Senhor nos ajudou. O Senhor tem sido o nosso amparo, o Senhor tem sido a nossa fortaleza, o Senhor tem sido, ó Pai, nosso amigo, o nosso Deus presente, Emmanuel, Deus conosco, tem caminhado ao nosso lado e nos livrado de todo mal. Nós te louvamos, nós te bendizemos, ó Pai, e que, ó Deus, a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai, a consolação, o poder, a presença do Espírito Santo esteja sobre todo o povo do Senhor, ó Pai, reunido aqui e em por toda a terra, Senhor. Em nome de Jesus, nós oramos e abençoamos o teu povo. Amém, amém. Deus te abençoe e te guarde. Fique na paz do Senhor. Amém.